A região do Planalto Meridional, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde se localiza a usina hidrelétrica Barra Grande, foi ocupada por grupos indígenas que viviam da caça de animais e da coleta de vegetais, especialmente raízes, mel e frutos como o pinhão, abundante na região. Confeccionavam artefatos de pedra, como lâminas de machados para cortar madeira, pontas de flecha para caçar e mão de pilão para moer grãos. Alguns eram horticultores e ceramistas, como os antepassados dos índios Caigangue. Vestígios dos grupos que habitaram a região antes mesmo da chegada dos europeus permaneceram no solo. Um legado para a história e um trabalho para a arqueologia, a ciência que busca entender o modo como os homens viviam a partir da análise dos vestígios que sobreviveram à ação do tempo. Para a implantação do empreendimento, foi realizada a pesquisa arqueológica como parte dos estudos de impacto ambiental, atendendo à legislação de proteção ao patrimônio arqueológico e de licenciamento ambiental. Esses estudos são necessários antes de iniciar a construção de qualquer obra que possa causar danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Os estudos arqueológicos na região do empreendimento iniciaram em 2001, com o levantamento dos sítios arqueológicos. Na sequência, ocorreu o resgate dos sítios ameaçados de destruição pela instalação do canteiro de obras e pela formação do lago. A partir de 2006, com a usina hidrelétrica Barra Grande já em operação, a pesquisa foi aprofundada e estendida às áreas não afetadas diretamente pelo empreendimento. Os arqueólogos, profissionais qualificados a estudar esse patrimônio, adotaram técnicas de observação da superfície do terreno por meio da vistoria da área e a realização de sondagens. Posteriormente, foram feitas as escavações, a coleta dos materiais e o registro detalhado das informações. Os sítios arqueológicos, que são os locais onde se encontram vestígios das atividades humanas, foram identificados e registrados no cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão do governo federal responsável pela proteção do patrimônio cultural no país. O trabalho identificou mais de 60 sítios arqueológicos na região da usina hidrelétrica Barra Grande, de 5 categorias diferentes. Os sítios líticos, que continham instrumentos confeccionados em pedra. Os litocerâmicos, que possuíam vestígios tanto de instrumentos de pedras quanto fragmentos cerâmicos. As estruturas anelares, sítios formados por muros de terra em relevo, em forma circular, com a presença de aterros no seu interior, usados para enterrar mortos. As estruturas escavadas, formadas por depressões no solo, conhecidas também por casas subterrâneas ou buracos de bugre. E uma gruta com material lítico, ou seja, com artefatos confeccionados em pedra. As peças coletadas em campo foram levadas ao laboratório, onde passaram pelos procedimentos de curadoria, limpeza, consolidação e análise. As peças arqueológicas em bom estado de preservação foram lavadas em água e, depois de secas, receberam um número de catálogo para sua identificação. Materiais frágeis, como fragmentos cerâmicos e vestígios de ossos humanos, passaram por um processo químico de consolidação para garantir sua conservação. A análise dos artefatos consistiu na medição, classificação, contagem, reconstituição, desenho, fotografia e na interpretação dos vestígios arqueológicos. No estudo, procurou-se entender como as peças eram confeccionadas, de que material eram feitas, para que eram usadas, a que grupo pré-histórico pertenciam, como estas pessoas viviam e há quanto tempo viveram naquele local.
As pesquisas arqueológicas revelaram que essa região do Vale do Rio Pelotas foi ocupada por 2 grupos indígenas culturalmente distintos. O primeiro grupo, mais antigo, era formado por caçadores e coletores, pois a sua alimentação era baseada na caça e na coleta de frutos e raízes. Os vestígios arqueológicos associados a esse grupo foram encontrados numa gruta e em sítios líticos de superfície, tipo acampamentos, ou em áreas de produção de instrumentos de pedra. O segundo grupo que habitou a região foram os G, há pelo menos 2.000 anos. Eram horticultores, caçadores e coletores que construíram aldeias, estruturas escavadas no solo e estruturas anelares. Produziam vasilhas cerâmicas simples e decoradas que serviam como utensílios domésticos. Utilizavam tortuais de fuso, que eram discos de cerâmica usados para a tecelagem. Na escavação dos aterros, nas estruturas anelares, foram encontrados restos de ossos humanos queimados em fogueiras, confirmando que a sua construção serviu para o enterramento dos mortos. Ao final dos trabalhos de laboratório, o material foi embalado e encaminhado ao Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, instituição parceira do projeto. Tão importante quanto estudar a pré-história da região é divulgar os resultados e contribuir para a preservação do patrimônio cultural local. O projeto de valorização do patrimônio cultural foi realizado com as comunidades dos municípios de abrangência do empreendimento para a identificação do seu patrimônio cultural. As oficinas de educação patrimonial possibilitaram a capacitação de 110 professores, contribuindo para a elaboração de materiais educativos. O estudo foi concluído com a redação de relatórios que apresentam os dados obtidos pela pesquisa. Esses relatórios foram enviados à Baesa, ao IFAM e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estão à disposição para consultas. Assim, a pesquisa arqueológica na área da usina hidrelétrica Barra Grande proporcionou o conhecimento sobre a pré-história regional e contribuiu para uma nova leitura das antigas sociedades que habitaram o Vale do Rio Pelotas. Quando um estudo arqueológico é concluído, mais uma peça do quebra-cabeça do passado é revelada, ajudando a conhecer a história das pessoas que viveram na região.